Bom, boa noite a todos e todas. Veja como é interessante quando a gente lida com um grupo. Eu aprendi com os surdos que o contato visual é importantíssimo para eles. Então, eles me verem é importante. Eles fazem também leitura labial. E eles podem intercalar, olhar a interpretação e me ver falar. Então, é importante que eles me vejam, né? Quem já apresentou trabalhos em congressos internacionais sabe bem do que eu estou falando. Quando a gente escuta a gente no microfone sendo traduzido para o inglês. E daí a gente diz assim, não, essa tradução não é bem assim. Se a gente entende as duas línguas, a gente sabe avaliar, inclusive, a interpretação. Então, é importante estar sempre com esse contato visual. Por isso que eu vim aqui nesse lugar, tá bom? Eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela Miriam Santos, de estar aqui conversando com vocês. Eu fico muito feliz com a iniciativa da Prefeitura Municipal de Valinhos, que outras prefeituras tenham esse mesmo procedimento, né? E os funcionários da Câmara de Valinhos e todas as instâncias municipais e lugares municipais que aqui estão representados. Em nome do prefeito Cleiton Machado e do seu vice, Maier, que está aqui conosco agora. É para mim uma honra muito grande estar com a Lisandra, com a professora Maria Cristina von Zuben, com a qual eu já trabalhei, eu fiz estágio com a Cristina von Zuben. A nossa diferença de idade é muito pequena, mas os 10 anos que nos separam foi suficiente para a gente fazer, para eu ser estagiária numa determinada época, no Centro de Reabilitação, professor Dr. Gabriel Porto. Não é? E, bem, a todos aqui presentes. Então, vejam que é interessante, quando fui apresentada, alguém me perguntou assim, foi lá e me falou assim, você e a Miriam não iam falar juntas? Eu fiquei pensando, como que alguém pode falar junto com outra pessoa? Não se pode ensinar, muitas vezes, surdos e ouvintes juntos, porque são duas línguas diferentes. Se numa mesma língua é diferente falar junto, imagina falar junto em duas línguas diferentes. A língua brasileira de sinais é uma língua como outra qualquer. Portanto, é patrimônio do Brasil. Ela não foi reconhecida como língua oficial. A Constituição do Brasil diz que a língua oficial brasileira é o português. Se não me engano, na Constituição está no artigo 11º, ou 13º, não sei. Mas é interessante que a Constituição do Brasil é uma das poucas constituições que eu estudei que determina a sua língua oficial. Isso na revisão constitucional de 1988, 84, 88. Né? Então, foi na Constituição de 88 que houve essa deliberação. Eu estudei as constituições da Suécia, da França, que diz que é um país que não gosta de estrangeiros, dos Estados Unidos, que também criticam, do Uruguai. Eu estudei várias constituições. A única que determina a oficial é o Brasil. E isso claramente tem efeitos diretos na educação. Por quê? Porque quando se determina a língua oficial, também se determina a língua de instrução. E a língua de instrução passa a ser o português. Essa é uma herança do século XVIII, com a política monolíngue do Marquês de Pombal. É uma herança que nós temos até hoje e que está balançou-se em 2002 com a lei da Libras, 10.436, de abril de 2002, onde se reconhece que a Libras é uma língua nativa, portanto, não é estrangeira. O português é uma língua do colonizador, é uma língua europeia. A Libras é uma língua nacional, que não é de comunidades indígenas nem descendentes de quilombolas, é uma língua nacional. Ela tem herdeiros, ela é uma língua que se organiza no Brasil a partir do século XVIII. A sua origem, o nosso tronco linguístico é o tronco francês. E foi reconhecida como língua. E também, a mesma lei que define a língua como línguas, pede para o MEC
organizar ou divulgar, ou vamos dizer assim, não é divulgar, não é propor um PCN chamado Libra, Parâmetro Curricular Nacional de Libras. E por que esse PCN teria sido importante? Porque por conta da autonomia universitária, cada universidade entende como é que deveria ser o mínimo no ensino de Libras, né? Então, hoje em dia, é ainda algo a ser vencido. Bom, quando a gente diz o que seria discriminar uma pessoa surda, no seu direito linguístico de exercer, de ser cidadã em uma língua nacional, olha, veja que outras comunidades que a gente tem em situações similares, o Canadá. O Canadá tem 2 línguas oficiais, o inglês e o francês. Isso quer dizer que todos os sujeitos que nascem no Canadá têm direito de escolher a escola em francês ou em inglês, principalmente na área de Quebec, onde isso se configura de uma forma forte e muito protegida. Aonde também agora se pode escolher a língua de instrução na América Latina, no Uruguai. O Uruguai também adotou o português como língua nacional. E por que adotou o português como língua nacional? Porque o Uruguai tem 3,5 milhões de habitantes e uma área de fronteira que agrega quase 1 milhão de uruguaios. E na fronteira as crianças falam português e espanhol. Isso quer dizer que elas têm dupla chapa, que ele chama doble chape, né? Então, para vencer, para oportunizar esse direito linguístico, o Uruguai estabeleceu que o português é uma língua nacional. Da mesma forma que a Libras, que também foi estabelecida como língua de sinais. O que seria desrespeitar uma pessoa surda? Na Convenção de Nova York, no artigo 2, se define o que seja discriminação. Discriminação por motivo de deficiência significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseado em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou possibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa à adaptação razoável. A adaptação razoável inclui intérprete de língua de sinais. Portanto, eu espero que essa Câmara e todas as câmaras de prefeituras tenham a carreira de intérprete, tenham intérpretes da prefeitura contratados, porque essa é uma forma de acessibilidade por direito. A obrigação do Estado brasileiro é fazer cumprir as leis que assinou na Convenção. Vocês sabem que a Convenção de Nova York é o único tratado internacional que virou emenda constitucional. É emenda constitucional. Então, nós não precisamos apelar para leis específicas. Nós só temos que seguir a Constituição do Brasil, porque a Convenção é emenda constitucional. Os Estados-partes devem proibir qualquer forma de discriminação baseada na deficiência. Recentemente, nós tivemos uma universidade de porte negando matrícula para uma aluna surda, dizendo que não poderia contratar intérprete de língua de sinais, porque o intérprete de língua de sinais causaria um ônus adicional à universidade pública. E se 100 surdos decidissem fazer um curso na mesma universidade, como é que a universidade pagaria 200 intérpretes para esse surdo? Então, qual é o jogo? O jogo da inclusão é oferecer uma educação básica de péssima qualidade, com professores não preparados adequadamente pelas mesmas universidades, para que eles não cheguem na universidade. Porque se eles chegam na universidade, eles não têm direito a intérprete, ou têm que brigar para ter direito a intérprete. Então, de que inclusão nós estamos falando? Qual é o propósito dessa inclusão? A pedagogia insiste, não é possível escola inclusiva sem formação de professores. A escola reflete os professores formados e as instituições que os formaram.
Então, não se pode falar de escola inclusiva sem professores capacitados. Certo? Estamos de acordo? E o que seriam os professores capacitados? Nós temos 2 grupos de professores. Um que já está em exercício e que não foram capacitados. E por que não foram capacitados? Porque há um movimento que veio de uma associação de professores e que teve o respaldo do Conselho Nacional de Educação, em que se caíram as habilitações. E hoje em dia a formação de professores é do generalista. Pretende-se que um professor, em 4 anos, domine tudo. Domine gestão, supervisão, pesquisa, entenda de remanescentes de quilombolas, indígenas, enfim, de todo o contexto. Ora, esse projeto está mostrando falhas evidentes. Por quê? Porque a inclusão no Brasil está mostrando uma face que oculta a evasão escolar. Cristina disse que cerca de 23 milhões, Cristina, de pessoas são deficientes. 23 milhões de pessoas são deficientes. Surdos, nós temos, com base nisso, mais ou menos 5 milhões e meio de surdos no Brasil. 5 milhões e meio de surdos no Brasil, dos quais 3 milhões se valem prioritariamente da língua brasileira de sinais. Esses surdos não estão na escola. Em idade escolar, de acordo com dados obtidos no INEP, está na página do INEP, se a gente pegar os surdos de 5 até 14 anos, portanto, que deveriam estar na escola, na educação, no ensino fundamental, não estou nem falando da educação básica inteira, no ensino fundamental, nós temos 116.500 surdos no Brasil, na faixa etária de 5 a 14 anos. Sabe quantos estão na escola? 50 mil. Aonde está o resto? Você obtém esse dado no INEP. Esse dado eu peguei do INEP. Aonde estão? Estão nas escolas particulares? Duvido. Não estão. E o que estão acontecendo com os alunos que estão matriculados? Estão saindo da escola. E estão saindo da escola porque eles não têm condição, de acessibilidade. Os intérpretes de língua de sinais que nós temos, eles provêm, em grande maioria, das igrejas evangélicas e das igrejas católicas. E foram lá que aprenderam Libras. Somente agora se inicia a formação de graduação em tradução e interpretação de Libras. Nós tivemos a primeira turma agora se formando em 2012. Formaram 500 intérpretes para o Brasil inteiro em graduação. Os demais intérpretes são intérpretes leigos. Intérpretes que se formaram na escola e fazem cursos de especialização. Não são intérpretes de graduação. Então, este é um outro desafio a ser vencido. Por quê? Porque a gente tem a noção de que o intérprete sabe tudo, e ele não sabe. Então, a ideia da escola é assim, olha, tem surdo na escola, vamos contratar um intérprete. Tem na universidade, vamos contratar um intérprete. Mas se um intérprete é pedagogo, ele não vai poder traduzir matemática. Ele tem que ter formação específica em matemática. Então, nós temos que ter cursos bilíngues de formação de educadores. O primeiro curso bilíngue de formação de educadores deve sair o ano que vem, num acordo com o MEC, sendo administrado, coordenado pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos. Vão ser 300 vagas de pedagogos. O número de pedagogos a serem atendidos por esse curso serão apenas 300 para o Brasil inteiro. São 10 universidades, 10 coordenadores de polo, dentre eles. Eu fui indicada, eu sou a única de universidade estadual, e nós estamos montando um currículo de pedagogia no qual o indivíduo, além de sair pedagogo, saia fluente em língua de sinais. Daí sim, por quê? Porque a língua de sinais é uma língua nativa e é uma língua nacional. Então, o professor precisa saber. E por que não um curso de pedagogia não formar um professor em Libras? Isso não quer dizer que esse curso de pedagogia não vai ter erros. Como é que nós estamos evitando que um olhar colonizador se imponha nesse currículo? Nós temos pesquisadores e professores surdos que estão montando o projeto político-pedagógico do curso. Gladys, uma grande interlocutora, Sandra,
Patrícia é uma grande interlocutora. Quer dizer, esse curso está sendo administrado, gestado junto com os surdos. Então, o que eu gostaria de deixar aqui de mensagem para vocês é o seguinte: as barreiras arquitetônicas são as mais fáceis de lidar, né? As barreiras de atitudes são as mais difíceis, porque nós já incorporamos e silenciamos um conjunto de preconceitos fruto de uma educação que legitima práticas normatizadoras e normalizadoras. Nós queremos corrigir, redimir todo mundo e deixamos muito pouco espaço para a pessoa ser o que ela é. O surdo, o direito de ser surdo. O cego, o direito de ser cego. O surdo mudo, o surdo cego, o direito de ser surdo cego. Porque Narciso acha feio o que não espelho. Então, parece que nós queremos tornar todos iguais a nós mesmos para poder continuar seguindo com a nossa indiferença. De novidade, coisa boa, nós temos saiu agora a deliberação, na verdade, a deliberação do Conselho Estadual de Educação, o número 111/2012. Essa deliberação causou um tumulto, uma indisposição, uma indigestão muito grande nas faculdades de pedagogia do Estado de São Paulo, porque é uma decisão do Conselho Estadual de Educação do nosso Estado. E eu vou dizer, gostei muito da decisão e da força do Conselho de Estado. Por quê? Porque ele delibera o seguinte: vocês sabem que houve uma grande questão política para que a pedagogia deixasse as habilitações e a pedagogia passasse a ser um curso generalista. Muito bem, por autonomia universitária isso é possível, mas existe resistência. E o Conselho Estadual de Educação deliberou que a formação de professores para creches, Cristina, para educação especial e de profissionais não docentes para creches serão objeto de regulamentações próprias, ou seja, não necessariamente poderão ser formados em cursos de pedagogia. E isso é bom, porque não diz que não necessariamente. Ou os cursos de pedagogia, de fato, vão formar pessoas e, portanto, se revêem e se modificam, ou o MEC, através do plano Viver Sem Limites, está possibilitando cursos de formação específica, como será o curso de pedagogia bilíngue para atendimento de surdos desde a educação básica. Então, eu gostaria de agradecer o convite e desejar à Prefeitura aqui de Valinhos um sucesso estrondoso, que possamos ser modelo para a região e que a atitude dos vereadores dessa casa, dessa Câmara, não deixe de considerar a possibilidade de que a pessoa que a gente chama com deficiência é uma forma de existência. Ela nada tem a ver de menor. É uma forma de existência e quanto mais avançada a sociedade, mais a pessoa tem o direito de ter e de existir em sua própria forma de existência. Há um outro senão, eu não coordeno o grupo surdo de estudos da Unicamp, o grupo surdos de estudos da Unicamp, eu estou na coordenação do grupo surdo de estudos da Unicamp, até termos líderes surdos, professores surdos, que assumam essa frente. Então, é só essa a parte, agradeço imensamente o convite e sucesso à Prefeitura de Valinhos.